Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, UBR, Umbanda Responde. Então você manda a sua pergunta, a gente traz em vídeo, tá bom? E olha pra você ver, hoje tem uma pergunta interessante. O que são Eguns? No caso, Pombagira e Exu também é Egum. Vou explicar isso aí pra vocês e eu quero que você acompanhe do início ao fim, que você vai se surpreender. Mas enfim, dito isso, ó, manda a sua pergunta. Primeiro você tem que ser inscrito e só mandar a sua pergunta, tá bom? A gente traz em vídeo aqui se for uma pergunta relevante, tá? Mas vamos aqui para a primeira pergunta, né? E quem faz a primeira pergunta é o Jovem Nita de Souza. Olha que pergunta interessante. Eu não tenho religião. Comprei um incenso de Exu. Posso acender dentro de casa? Vamos lá. Isso é interessante. Por que que é interessante? Porque hoje em dia os incensos, tá? Eles têm nome. Como assim eles têm nome? Incenso de Exu, incenso de Pombogira, incenso de Preto Velho, incenso de Zé Pilintra. Tem nome. O incenso hoje tem nome. E todo mundo que compra imagina o quê? Aquele incenso que eu estou acendendo é do Zé Pilintra. Aquele incenso que eu estou acendendo é de Exu. E na verdade não é bem assim que funciona. Para você que não sabe, incenso nada mais é do que uma mistura de essência. Eu poderia resumir para vocês que o incenso seria um mix, entre aspas, de erva, como se fosse uma defumação. Porém, o incenso é mais utilizado ali uma essência do que propriamente a erva em si. Então ela traz um cheiro específico. E para vender mais, associaram determinados cheiros que naturalmente são naturais, ou seja, de ervas, de plantas, respectivo a determinado espírito, ou seja, a determinado Exu, a determinada entidade, simplesmente para vender mais. Sim, então quando eu falo incenso de Exu, você olha lá na embalagem que vai estar lá escrito algumas ervas. Sim, essas ervas a gente pode agregar ela, que são ervas que naturalmente estão associadas a Exu, mas não devemos descartar aquela velha coisa natural. Erva é erva, faz parte da natureza. Então aquelas pessoas que vão utilizar as mesmas ervas para fazer uma defumação, vai utilizar a mesma essência para fazer uma defumação e não cultua Exu. Ou seja, essa associação ela existe sim para quem é da religião afro. Então, estes incensos, eles apenas foram associados como uma forma de marketing para vender mais. Porque, querendo ou não, a defumação, o incenso, ele é natural, naturalmente faz parte da natureza e vai servir para qualquer um. Vai ser conforme o que compõe aquele incenso, qual a erva, qual a essência. Tá bom? Então, resumindo, um incenso de Exu, eu não sou da religião, eu posso acender? Pode. O incenso de Zé Pilintra? Pode. Aqui que o incenso de Zé Pilintra traz? Limpeza, descarrego? Dá uma olhada na essência que está ali naquele incenso. Conforme você conhece a essência, as ervas, você vai saber para que propósito serve. Compreendido? De forma resumida seria essa resposta. Agora vamos para a pergunta interessante aqui. É uma pergunta interessante. A pergunta aqui é da Rose Gomes. Olha que pergunta. Exu e Pombogira também são Eguns? Eu sei que você é de Umbanda, você já deve estar assim. Lá vem o Patrick falar abobrinha. Tá, a resposta é sim. Exu e Pombogira também são Eguns. Antes de você falar qualquer coisa, acompanhe até o final, tá? Para você compreender o que é Egum, tá? Então, não vai já digitando aí, Patrick, tá errado, a entidade não é Egum, não. Vamos compreender. Toda entidade é Egum. Resumindo mais ainda, todo espírito é Egum. Morreu, é Egum, tá? Bem simples. Gente, vamos fazer antes de eu explicar a fundo para vocês, vai aí no seu celular e dá um Google. Só para ver que eu não estou mentindo. É fácil de você encontrar essa informação, mas vamos lá. Só vou colocar aqui para vocês, só para a gente ler um pouquinho aqui, tá certo? Ó, a palavra Egum
ou Egum, tem origem na língua Yorubá e é o termo central nas religiões afro-brasileiras como Candomblé e Umbanda. Abaixo estão os detalhes sobre a sua origem e significado. Vamos lá. Origem da palavra: idioma Yorubá, Nigéria, África Ocidental. Termo original: Egum ou Egungun. Significado literal: o termo deriva de Egum, que significa osso, esqueleto ou a estrutura física que sobra após a morte. Vamos lá mais para baixo. O que significa Egum? Espírito dos mortos. Egum é a denominação para o espírito desencarnado de um ser humano falecido de ambos os sexos. Ancestral refere-se à alma que deixou o corpo físico, alma desencarnada. Aí aqui tem diferenciação. Egum é o termo genérico para espírito. Bem simples, você consegue pesquisar isso aí. Então, percebeu? O que significa a palavra Egum? Um espírito do desencarnado. Essa é o significado da palavra Egum. Um espírito de um desencarnado. Vamos lá. O seu Exu desencarnou? Um Exu e uma Pombogira teve vida na Terra e desencarnaram? Sim, então são Eguns. Um Preto Velho, um Caboclo, um Herê tiveram vida na Terra, desencarnaram, viraram espíritos? Sim, eles são espíritos. Então, são Eguns. Mas calma, agora eu vou explicar para vocês. O termo Egum, ele agrega todo o espírito. Todo, qualquer espírito é Egum. Seja um espírito bom ou um espírito ruim. Só que aí nós fazemos uma certa divisão para que as pessoas compreendam melhor, para que não fique tudo misturado, né? Vamos dar esse exemplo. Para que não fique tudo misturado, nós fazemos uma separação. Aquele Egum que consideramos benevolente, aqueles Eguns que se manifestam, né, na incorporação para trazer uma mensagem do bem, para poder ajudar outras pessoas, nós chamamos esses Eguns de entidades. Eles são Eguns, só que eles são uma escala, vamos dar esse exemplo, né, uma divisão, né, em específica de Egum. Eles estão em um conjunto específico de Eguns. E esses espíritos nós chamamos de entidades, que no caso é o Exu, é a Pombogira, é o Caboclo, é o Preto Velho. Então vamos dizer que eles seriam Eguns evoluídos. São Eguns que se tornaram entidades, são Eguns que evoluíram e hoje em dia eles vêm em Terra como entidades para fazer ali os seus trabalhos. E depois sim, nós vamos ter ali os Eguns ruins, os Eguns negativos, os trevosos. E para a gente poder separar, porque senão fica Egum é tudo, então é ruim e bom, então a gente também dê um nome para esses Eguns que são trevosos. Esses nós chamamos de Quiumbas. O Quiumba, ele é um Egum também, porém ele é um Egum trevoso. Ele é um Egum do mal, um Egum obsessor. Então vamos lá. Egum é todo tipo de espírito, mas existe uma separação no qual os Eguns evoluídos e que vêm em Terra para poder ajudar, chamamos de entidade. Os Eguns trevosos, aqueles maldosos, nós também fizemos, denominando eles como Quiumbas. Aí depois fica ali os Eguns que são perdidos. Aqueles confusos, aqueles que não são tão evoluídos e que nem se tornaram uma entidade, e também aqueles que nem penderam para o lado negativo, ou seja, eles não são maus, não são ruins e também não são tão evoluídos assim, mas eles estão perdidos, eles estão confusos, às vezes ligado aqui na Terra, às vezes confuso por alguma coisa. Aí esses dentro da tradição aqui no Brasil chamamos sim de Eguns. Então, em uma escala a gente poderia dizer que Egum é todo tipo de espírito, simples e fácil, mas fazemos uma divisão. O Egum evoluído é entidade, o Egum atrasado, trevoso é o Quiumba, e o Egum perdido, confuso, é apenas Egum. Deu para compreender? E agora, você conseguiu tirar sua dúvida? Que Egum é todo tipo de espírito? Então, eu tenho certeza, vai ter alguém que vai comentar aqui. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai comentar aqui. Mas deixa isso, eu já estou falando, deixa a sua opinião. E mais uma vez, para participar,
comenta, deixa sua pergunta e não esquece, tem que ser inscrito do canal. Ah, e outra coisa, compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? Isso é importante. Mas é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.